nossa, nossa anfitriã já de outras ocasiões, e também a conselheira da Zona Sul, né, a Welma Correia Medeiros, que a gente vem aqui falar um pouco. Estamos no Maio Laranja, foi dia 18, o início da campanha, mas na verdade a gente tem que estar lutando sobre esse assunto todos os dias, toda hora, falando, para que as pessoas tomem consciência da importância que tem essa luta e que a gente deve cuidar da nossa criança e do nosso adolescente. Hoje eu vou estar dividindo aqui o meu microfone com a minha parceira, né, com a Taiciane, e assim, compartilhem a live do Ijoma. Ai, gente, desculpa. Compartilhe a live do Ijoma. Dê o seu like, dê o seu coraçãozinho pra gente, sigam as redes sociais, tá? Ajudem aí o Ijoma com o Pix, daqui a pouco eu vou passar o Pix para vocês. E eu vou passar aqui para minha amiga Taiciane. Bom dia, como a Silvia falou, hoje a gente vai estar entrevistando essas duas pessoas maravilhosas que vão estar compartilhando um pouco do seu conhecimento e da sua experiência com a gente. Então eu vou passar um pouquinho a palavra para a Elo começar a falar pra gente. Pode falar, Elo. Bom dia, gente. Sou Heloísa, psicóloga clínica, psicóloga do Conselho da Comunidade da Execução Penal. E hoje a gente está aqui, né, com esse tema importantíssimo. E penso que os tabus em relação a esse tema são muitos ainda. A sociedade ela precisa falar, sim, desse tema. E não falar com vergonha de expor o tema, porque é um tema de muita importância e de proteção às crianças. E eu imagino assim que o mês de maio, né, o dia 18 de maio, foi o dia nacional de proteção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse dia foi escolhido por conta de 1973, no dia 18 de maio, em Santa Catarina, uma garota por nome Araceli, de 8 anos, ela foi raptada, passou dias na mão dos abusadores, foi drogada, estuprada e assassinada. Então, esse crime, ele abalou muito a sociedade, muito se falou, mas só em 2000 que teve, né, foi instituído o Dia Nacional do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, assim, a sociedade, ela anda em passos de tartaruga, né, enquanto os abusadores, eles se organizam, eles se protegem. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem vergonha, porque geralmente esses abusos, porque há uma diferença entre abuso e exploração. O abuso é quando é feito, não é a exploração, é feito com a criança, não sem fim lucrativo. O fim do abuso é só para satisfazer o pedófilo mesmo. E a exploração não, é quando você usa a criança para ganhar dinheiro, é com a pornografia, é com prostituição, turismo sexual. Então, tráfico, né? Então, o abuso e a exploração, há essa diferença. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa arranjar formas de proteger nossa criança. Então, eu penso que esse programa, a gente falando a respeito, vai esclarecer. E convido pais, psicólogos, educadores, pessoas mesmo da sociedade para a gente se engajar em prol dessas crianças. Aí eu vou puxar um pouco para a Welma, que assim, gente, eu vou fazer aqui o meu love, né? Vou fazer minha chamada dessa pessoa aqui maravilhosa, né? Que é minha irmã, minha comadre. Então, assim, que eu tenho uma admiração muito grande. E para quem acompanha aí, né, os jornais, televisão, essas coisas do nosso estado, então sabe o quanto ela é atuante no nosso estado como conselheira. Eu creio que não é porque, né, eu love essa pessoa, mas assim, a Welma, eu acho que ela encontrou o caminho dela, né? O trabalho mesmo que faz com que dê prazer a ela. Que ela é muito chata, né? Muito chata. Quem conhece
essa peça sabe. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de estar aqui com a Elma hoje, não somente por ela ser essa pessoa que eu amo, né, que é da minha família. Então, assim, mas pelo que eu vejo do dia a dia dela, do trabalho contínuo dela, todos os dias na rua. Se ela puder estar todo dia na rua, ela está. Então, assim, não é só aquela coisa de, é conselheira tutelar, vou fazer somente o meu trabalho, né? Que é ir lá quando tiver uma ocorrência. Não, ela está ali todo tempo atuando. E ela luta muito contra isso, né? Contra esse abuso e contra essa exploração que está tomando conta da nossa sociedade. Principalmente aqui do nosso estado, né, Elma? Então, assim, eu queria te perguntar, qual é o trabalho, quando chega uma ocorrência dessa para vocês no Conselho Tutelar, né? Como é que vocês fazem, o que vocês fazem primeiro, como é que vocês vão agir, né? Porque é uma coisa assim que é muito grave e muitas das vezes os pais não acreditam na criança, né? Quando eu me referi ao abuso, porque a gente sabe que muitas das vezes o abuso ele acontece intrafamiliar, né? Dentro de casa. E é espantoso, pode até ser espantoso as pessoas, a gente falar a respeito disso, mas acontece, gente, muito. Pai que abusa, tio, irmão, padrasto, entre outros. Então, assim, acontece muito isso, é um índice muito grande. Quando chega essa informação para vocês, e até mesmo que a falta de conhecimento da mãe, a mãe às vezes não sabe, às vezes a escola entra em contato com vocês, né? De que forma o Conselho Tutelar entra aí quando é esse fator? Bom dia a todos. Aqui, como a gente diz assim, é muito bom falar sobre, né? Você tem que falar sobre para poder fazer a diferença no dia a dia das minhas crianças. Te amo também, tá? Minha irmã de paixão. E dizer assim a vocês, e primeiramente, Silvia, te agradecer, né, a oportunidade, o convite, porque quando você fala de abuso, a gente primeiro tem que começar a fazer as orientações, né? Você colocou várias situações. Primeiramente, Macapá tem um conselho tutelar. O Conselho Tutelar de Macapá, nós somos 3, Norte, Sul e Oeste, né? Então, nós temos áreas de jurisdição. E nós temos a Delegacia da Criança e do Adolescente, que é na Avenida Fábio. E, através da delegacia também, nós temos também o Ministério Público e nós temos o Judiciário que nos ajuda. Então, assim, existe uma rede de proteção. Existem os centros de atendimento, existe tudo isso. Mas vamos focar aqui na pandemia. Nós estamos 2 anos quase de pandemia, né? E o Conselho Tutelar ele não é somente uma porta de entrada. A escola é porta de entrada, a igreja é porta de entrada, o meio social que a criança está é uma porta de entrada. Por quê? Porque a nossa vítima, ela pede, ela dá sinais e ela pede ajuda. Aonde acontece esse ambiente do abuso? Intrafamiliar, como você falou. Por quê? Porque de dentro de casa são pessoas que a criança diretamente confia. Nós temos os familiares, nós temos os tios afetivos, nós temos os amigos dos pais, nós temos as pessoas que frequentam o teu ambiente de casa. Eu digo pela minha casa, eu falo que na minha casa só frequenta quem eu sei que posso deixar e manter os meus filhos seguros. Mas mesmo dentro desta segurança, as pessoas, os abusadores, eles não vêm com placa. Eles não têm características. Eles são pessoas comuns, né? E aí o que acontece? Você fala, confie. O que é confiar? E eu falo que, como tu fala na palavra chata, eu sou muito direta no negócio, porque eu digo assim, o abusador, eu digo que ele faz um curso na Universidade do Inferno. Porque ele consegue manipular a cabeça de uma criança de uma forma única. Ele manipula, ele coage, ele amedronta, ele domina, ele diz, não adianta falar, não adianta dizer, porque não vão acreditar em ti. Porque assim, criança não mente. Entendam isso. Criança não mente. Criança, ela tem as suas características individuais. E nessa característica individual, como é que você vai... Tem crianças que se retraem, tem crianças que param de falar, tem crianças que se manifestam. Estou aqui, Elô, excelente psicóloga, a psicóloga da minha filha também. Então, assim,
elas se manifestam de várias maneiras. Não existe um padrão para vítima de abuso. Existem características que te colocam. E aí, o que acontece? Você identificou uma vítima de abuso, ou um suposto abuso. O adulto chega com ela e diz, fale para mim. Diga para mim. A criança está fechada. Depois que ela fala, há o questionamento. Por que você não falou antes? Por que você não me disse? Mas será que foi verdade? Será que foi mentira? Então, são várias situações que a gente... Aí, além é esse preparo, é essa sensibilidade, é esse falar sobre que tu vais ensinar, tu vais direcionar a pessoa a atender, a ajudar essa criança. Porque na hora que você coloca, você começa a questionar e a criança, ela é revitimizada várias vezes. Hoje nós temos a escuta protetiva, mas é assim, a criança chega, a mãe sabe, o pai sabe, aí ele conta para familiares, os familiares questionam, vão querendo, e a gente tem um atendimento especializado na rede, Silvia. O que nós temos que fazer? A partir do momento que a criança falou, ela não tem que repetir 10 mil vezes o que ela passou. Eu digo para todo mundo aqui, só sabe do abuso quem foi estuprado. Quem não foi estuprado não sabe qual é a sensação. A minha criança, o meu adolescente, a minha menina, o meu menino, eles não pediram para ser abusados. Eles não pediram para ser tocados, eles não pediram para ser machucados. Então você não tem que chegar e questionar com ele. Você tem que entrar com a proteção para ele. Ele é a vítima. Ele é a vítima. Então, nós temos que pegar e entender o que nós temos que fazer para fazer com que amenize. Porque eles foram feridos a ferro. Não tem aquele ferro que você fere no boi? Eu falo que você fere a minha criança dessa forma. Eu fiz psicologia na parte pedagógica, porque sou pedagoga, mas eu digo que a minha criança ela tem uma caixinha preta que ela esconde lá dentro os seus traumas, as suas dores. E quando eu ouvi de uma pessoa da lei que disse assim mesmo, quando eu atendi uma criança que foi vítima de abuso aos 8 anos de idade. E numa dinâmica na escola, ela desabafou. E nós entramos com a proteção dela. E quando a gente fala de conhecimento, né, a genitora disse assim, mas eu perdoei, tem que perdoar. E aí, a adolescente pedindo ajuda e dizendo que ia tirar a vida dela. E começou a se mutilar. E eu ouvi da pessoa, ela disse assim, mas ela não está mais em risco, porque isso foi abusado com 8 anos, agora com 16 ela não sofre risco. Você não sabe. Se você não for estuprado, você não sabe. Você não sabe o que é abrir a caixa preta. Você não sabe o que é isso. Então, Silvia, é assim, é muita coisa, mas o Conselho Tutelar é a porta de entrada, né? Você pode pedir ajuda. Nós temos os conselhos tutelares. Num flagrante, é polícia que você tem que chamar, porque o Conselho Tutelar não prende ninguém, porque não é polícia, é medida protetiva, é proteção do direito violado. Você tem que chamar o 190. Você tem que fazer isso. Chame a polícia. A polícia vai fazer esse flagrante. Aquela questão de que, por exemplo, as pessoas elas confundem muito, né? Isso que a Welma está falando é muito importante. O Conselho Tutelar, como ela disse, é para medida protetiva. Então, assim, as pessoas elas confundem isso, porque eu já escutei muitas pessoas falar, o Conselho Tutelar não resolve, eu fui lá e tal, não resolveu. Mas naquele momento não é o trabalho do Conselho Tutelar. Você tem que ir na delegacia, dar queixa, fazer o seu BOzinho, registrar. E aí, quando for, o que acontece? Eu acho que a delegacia ela aciona o Conselho Tutelar, né, para verificar a situação daquele adolescente, daquela criança. Então, assim, eu tenho certeza que jamais o Conselho Tutelar ele vai se negar a ajudar, né? Até porque isso é omissão. Então, assim, as pessoas têm que ter diferenciar isso daí, tá, gente? O Conselho Tutelar, ele não vai mandar prender ninguém, ele não prende ninguém, você tem que ir lá na delegacia denunciar. E assim como a Welma falou, os comportamentos, a criança abusada, no Brasil, né, de 0 a 5 anos, 50% das crianças abusadas. Então, de 0 a 5 anos, essa criança não sabe verbalizar.
chegar comigo e dizer, olha, fulano fez isso comigo. Ela vai demonstrar no comportamento. E os pais, por isso que eu falo sempre onde eu estou, a gente precisa orientar os pais para saber identificar. O filho está chorando muito, a criança abusada, ela dá sinais. O bebê dá sinal, gente. O bebê que só vive assado. Aí tu leva no pediatra, aquela criança vive o tempo inteiro assado, ferido a genitália. Tu leva no pediatra, o que é que ele vai dizer para ti? Nós temos um problema muito sério no Brasil de não acreditar no abuso sexual de crianças. Então, o pediatra vai dizer, isso pode ser uma alergia da fralda, você pode estar passando um creme errado, ou então a criança coçou. Pode, mas pode ser abuso. Então, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas. A criança chora. O pai e a mãe ficam preocupados. Esse menino está muito... Não, ele está muito chato, choroso. O bebê fica choroso realmente. Quando ele olha aquela pessoa que está abusando, ele vai chorar, ele vai entrar em pânico. Porque ele não sabe falar, mas ele sabe que ele vai sentir a dor e vai perceber que aquela pessoa é que machuca ele. E outra coisa. Então, a perspectiva de mudança realmente é uma educação sexual em casa, na escola. Quando eu digo educação sexual, não é vulgarizar, não é erotizar, mas é você ensinar seu filho as partes corretas do teu corpo. Dizer para a menina, olha aqui teu biscoitinho, a tua florzinha, o teu piu-piu, isso está errado, gente. É a vulva. É o pênis. Tem que falar o nome correto para o seu filho, porque, olha, na escola a criança chega com a professora, que já aconteceu. Professor fulano de tal pegou meu biscoitinho. Aí a professora disse, amanhã eu trago um para ti. Não entendeu o que a criança estava falando. A criança estava falando da vagina dela, da vulva dela. Mas era o biscoitinho, vai entender? Não vai. Entendeu? Então, eu acho que isso a gente precisa orientar pais e precisa orientar a sociedade. A criança que está sendo abusada, ela não sabe falar a maioria das vezes, que é de 0 a 5 anos. Não sabe falar. Elô, eu vejo assim, culturalmente nós temos essa expectativa de que a mulher ela vai ser abusada. Porque a partir do momento que você diz... não use isso, não use aquilo, não faça aquilo, porque você provoca, não faz. E quando dentro de casa, eu sou assim. Eu digo que pai e mãe têm responsabilidades diretas com a criança. Uma mãe não cuida melhor de uma menina, porque aí vai no feminismo, num monte de coisa que eu falo. Se eu quero direitos iguais, se eu quero tudo igual, se eu quero um monte de coisa igual, o pai tem a mesma obrigação de cuidar de uma menina da mesma forma que a mãe. A mãe tem que cuidar do menino da mesma forma que o pai cuida. Então, nós temos que dar responsabilidade a ambos, porque foi decisão conjunta, ninguém inventou uma maternidade, ninguém inventou a responsabilidade, você quis, então é para a vida inteira. E essa responsabilidade, eu quero colocar aqui, que nem todo pai é abusador, que nem todo padrasto é abusador, que nem toda madrasta é má, que nem todo padrasto é mau. Isso é um contexto, é você perceber o seu filho, é você conhecer o seu filho, é você educá-lo. Eu digo que eu não uso a palavra criar o seu filho, porque criar você cria animais, você educa seu filho a viver no meio social. E você saber que você educando ele da melhor forma possível, evitará um problema muito maior lá na frente e você amenizará as situações. Se você diz, só é a mamãe que toca na sua vagina, só é a mamãe que faz isso. Quando o pai, a gente já pegou situações que quando o pai vai dar um banho porque separaram, porque o pai vai dar banho, vai cuidar, porque não tem uma pessoa, uma menina, uma mulher para ajudar. O papai tocou na minha vagina. O papai foi dar banho. E depois a gente foi perceber, Lô, que não era. Que era o pai que estava dando banho. Como também já teve situações de padrasto abusarem. E não é. É padrasto, é avô, é pai, é tio, é irmão, é primo. Assim, e o que eu quero colocar aqui, Elô, é assim. Não vamos focar só em meninas. Vamos focar nos meninos. Vamos focar nos meninos. Certo? Se é fácil diagnosticar numa vagina,
no menino se torna muito mais difícil. Então, o que nós temos que esclarecer a você, que até 72 horas de um flagrante, de uma confirmação de abuso, primeiramente é o hospital. Nós temos que seguir um protocolo com as crianças, que é a questão tanto da criança quanto do adolescente. E o responsável, o outro membro da família, pode também fazer o boletim de ocorrência. Quanto um vai para o hospital, o outro vai fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele já sabe o fato. A criança ela não vai repetir para o delegado, olha, aconteceu isso, e no processo de investigação, o judiciário tem uma equipe multidisciplinar que também pode auxiliar nesse atendimento. O judiciário lá, ele é muito competente em relação a isso, a segunda vara, o doutor Vidal, ele é extremamente atuante em relação a isso. Então, o que nós precisamos saber? 72 horas, primeiro o hospital, vamos procurar porque vai entrar com protocolo. Após as 72 horas, criança até 12 anos incompleto, Hospital da Criança e Adolescente, meninas e meninos. A partir dos 13 anos, maternidade, Mãe Luzia, e os meninos no hospital de emergência. Nós temos que saber, e após esse atendimento, nos chamam, entra o Conselho Tutelar, nós fazemos a comunicação ao Ministério Público, e após isso, ele é encaminhado aos centros de atendimento, ao CREAS, que atende vítimas de abuso. Então, assim, e nós não temos que trabalhar só a criança, nós temos que trabalhar a família, nós temos que, se o abusador não é de dentro do ambiente familiar ou de pai e mãe, mas a gente tem que dar o suporte psicológico para a mãe. E eu falo para toda mãe, a sua dor é muito grande, mas a dor da minha vítima ela é muito maior. Com certeza. Então a gente tem que engolir a dor, ser racional. Eu sei o que eu estou pedindo aqui para todos é impossível, porque eu sou mãe. E tentar ajudar da melhor forma possível. E não fazer isso de um Big Brother ou um debate familiar. Porque todo mundo tem a solução para a sua vida. E quando eu falo, Silvia, que vocês não vão me ver falando de atendimentos meus com nomes, porque você só sabe o fato. Você, depois que termina esse alvoroço, você não quer saber como é que está a minha criança. E ela está ali no cantinho, totalmente acuada, com medo, porque o abusador ele faz isso, Elô. Ele diz isso, a culpa é tua. E tem gente com meninas que tem já um corpo mais desenvolvido, sabe por que é assim? Porque ela é assanhada, porque ela provocou. Quer dizer que a culpa é dela? A culpa é dele? Não, a culpa é do abusador. A culpa é nossa, da sociedade, que não fala. Quando eu digo que o mês de maio, eu falo assim, vamos falar nos 365 dias de abuso sexual. O estupro, ele não acontece somente no mês de maio. Não só foi uma menina que foi assassinada de 8 anos. Existem outras crianças que estão sendo abusadas diretamente. E dentro de casa, numa pandemia, você não sabe. Porque o uso de álcool aumenta, o problema social e econômico aumentou, tudo aumentou. E elas vão pedir ajuda para quem? Porque a escola também não está sendo presencial. A escola está sendo de webconferência. E aí, como é que a criança vai dizer, peça ajuda? Ontem nós tivemos uma capacitação com o secretário de Direitos Humanos, o Marcelo. Ele estava falando que a Secretaria de Direitos Humanos, elas estão terminando a elaboração de um número específico para médicos, para que eles acionem, façam a denúncia no diagnóstico de vítimas de abuso. Vai ter um número específico para professores também, que eles vão fazer isso dentro das escolas, quando detectarem. E nós vamos ter um número específico também para crianças, de uma forma lúdica, que a ministra Damares está fazendo de uma forma lúdica, para que a criança se identifique dentro desse processo e denuncie sem precisar de interlocutores por elas. E nós vamos também ter um número específico, que nós temos o Disque 100, que cai direto na Secretaria de Direitos Humanos, que vai ter também diretamente para os conselhos tutelares.
Então, nós estamos, de alguma forma, fazendo de forma diferente. Agora, o estupro, o abuso, a exploração, ela acontece 365 dias do ano. Não é só em maio. Então, eu preciso que falem sobre isso. Eu preciso, Silvio, aproveito o teu espaço. O delegado Ronaldo, o delegado Plínio são pessoas extremamente atuantes dentro da delegacia. Mas eu preciso que uma delegacia da minha criança e do meu adolescente, dos meus meninos, dos meus bebês, como eu chamo, que ela funcione de segunda a domingo, 24 horas. O estupro ele não acontece só de 8 da manhã até as 13 da tarde. Porque quando você capacita, você faz a sensibilização do seu ciclo de profissionais, mas existem outras delegacias que atendem outros tipos. Então, nós precisamos, se não está, mas que coloque um ambiente específico para essa denúncia. Porque a minha vítima não seja tão massacrada como ela é. Está vendo a importância, né? A questão de que sempre eu falo isso, não somente aqui no programa, mas eu falo para as pessoas que são próximas de mim, inclusive eu já até conversei sobre isso com a Elô, que a gente tem que parar com essa modinha, né? Claro que é importante, a gente tem aquele dia certo, né? Aquele mês certo de falar a respeito, mas que a gente pare com essa modinha de achar que a gente só tem que falar sobre abuso e exploração sexual infantil no dia 18 de maio, que a gente tem que falar sobre saúde mental em tal dia, que a gente tem que falar sobre a depressão, sobre suicídio, em respectivos dias, em respectivo mês. Não, é todos os dias, porque todos os dias a gente vivencia. Todos os dias tem alguém que está lá em silêncio e está vivenciando isso e a gente não sabe. Se torna uma coisa chata falar. Problema de quem acha chato, né? Infelizmente, a gente tem que estar batendo nessa tecla todo o tempo, porque se a gente já batendo, as pessoas já tem aí um aumento, são 500 mil crianças. E tem aquele ditado que diz assim, não adianta falar porque não dá em nada. O Brasil, pode até ser lenta, mas o Brasil acontece. É o segundo lugar no ranking de abusos e exploração sexual infantil. Ele fica atrás somente da Tailândia. Então, para vocês terem noção do quanto as nossas crianças sofrem, do quanto as nossas crianças são exploradas. E as pessoas estão assim, de mãos cruzadas, como a Elma falou. A delegacia funciona só de 8 às 13. Então quer dizer que tem hora para a criança ser abusada. Ela vai ser abusada somente nesse horário, de 8 às 13 horas. Depois daí o abusador, ele não né, ele está de recesso. E assim, né? Por isso que de 10 casos, um só acontece a denúncia. E gente, passa muito por educação. Eu bato nessa tecla, a gente tem que falar sim, sabe, sobre educação. E porque assim, olha, nós também como pais, como tios, como avós, nós temos culpa nisso. Porque isso aí vem, enraizado. É enraizado, gente. Quando tu cria teu filho, olha, eu apanhei muito dos meus pais, era o que eles tinham para dar. Então, a violência também começa com a gente. Quando a gente bate naquele filho, quando a gente acha que a gente está educando com uma palmada, a gente está também fragilizando o nosso filho a não falar nada para a gente, porque é uma quebra de vínculo. Quando, por exemplo, o teu filho, só um momentinho, meu amor, quando o teu filho está assistindo um desenho, presta atenção, tu chega lá e diz, fulaninho, está na hora da atividade, desliga essa TV e vem. Tu faz isso alguém faz isso contigo? Tu deixa, tá faltando 5 minutinhos para terminar, tu deixa de assistir um filme por causa de que tá faltando 5 minutos porque tu tem que fazer alguma coisa? Não. Por que a gente faz isso com a criança? Se a gente quer ter autoridade, porque passa muito por eu ser autoritária, né? Passa muito por isso. Como é que eu posso? Uma forma de eu fazer isso fulano, assim que tu terminar esse episódio, vem e faz isso aqui. Tu estás sendo autoritário, tu estás tendo autoridade, não autoritária, tu estás educando, porque teu filho ele vai se sentir diminuído. Por exemplo, tu deixa teu filho na casa de alguém, tem muita coisa que acontece que a gente acaba deixando nossos filhos vulneráveis. Por exemplo, quando tu deixa o teu filho na casa de alguém, eu sou muito prática, eu gosto de exemplo. Fulana,
tu vai ficar na casa do fulano porque eu confio. Faz tudo que mandarem. Porque quando eu chegar, se tu desobedecer, tu já vê, aqui a gente diz, ataca, vai te achar. Aí a criança, lá tu não sabe se tem um abusador. Aí o cara vai e faz tudo com a tua criança. Ela está obedecendo. Tu mandou ela obedecer. Ela está te obedecendo. E criança fica muito vulnerável. As crianças, eu entendo que tem pais que trabalham, a mãe não tem onde deixar. Essas crianças que vivem em vários lugares. A mãe falou, vai na minha casa alguém que eu confio. Essa pessoa que a gente confia, tem outra pessoa que ela confia. Por exemplo, tu deixa na casa de alguém teu filho, olha, vizinha, eu confio demais na minha vizinha, eu vou deixar meu filho lá. Mas essa vizinha tem alguém que ela confie. E como a Welma falou, abusador não tá. Não tem letreiro na testa. Não tem uma plaquinha, não né? Não tem. Então, eles têm um perfil. Eles observam aquela criança primeiro. Eles não vão fazer aleatório. Claro que existe. Quando a gente fala assim, abusou, uma adolescente foi abusada sexualmente, a pessoa diz, ela devia estar de shortinho na rua, de noite, e alguém veio. Acontece. Mas a maioria das vezes é pai, é avô, é irmão. E, gente, não é só homem que abusa, mulher abusa. 90% é homem, mas 10% são mulheres que abusam. Sabe? Então, e não é justificativa, né? Não justifique uma agressão, uma violência por causa da roupa daquela menina, por causa da roupa daquele menino. E uma coisa que tu falou muito interessante, que eu tenho muito isso pra mim, que quando tu ensina ao teu filho que bater é uma forma de amar, que você bate nele porque você ama, que você ensina ao seu filho a ir pra casa de fulano e respeitar, obedecer tudo que ele quiser, tudo que ele mandar, vai refletir naquela criança. Aquela criança, ela vai levar aquilo na pé da letra, como tu falou mesmo. E a Elma falou uma coisa muito interessante, gente, que aquela caixinha preta que tem lá dentro da criança, né, que tu falou assim, que a mãe falou, mas aconteceu lá 8 anos atrás, tu tá com 16 anos, não tá mais correndo risco. Mas olha o trauma que essa criança, ela tá trazendo, a mágoa desde os 8 anos de idade, ela tá acumulando pra ela, porque ninguém ouviu aquela menina, ninguém trabalhou naquela menina, aquele trauma que ela vem carregando. Então, quando tu falou, é a dor da minha criança, é a dor do meu bebê, imagine mãe, pai, quanto o seu filho está carregando aquilo sozinho, aquele peso. É assim, nós temos no Brasil 2 tipos de situação. Aquela que a mãe diz, meu Deus do céu, eu não vou deixar meu filho com ninguém porque vão abusar do meu filho. E aquela que diz assim, que quando a criança chega, está assada, está com alguma coisa, o garoto está com a glande do pênis inchado ou alguma coisa, a mãe diz, foi abusada. E tem aquela que diz, isso nunca vai acontecer. E quando acontece, tem os pais que acreditam e procuram, e tem aqueles que geralmente dizem, meu pai jamais iria fazer isso. Meu padrasto jamais iria fazer isso. E desmerece a fala do teu filho, porque uma criança, ela não inventa. Quando ela chega contigo e diz, olha, fulano fez assim em mim, olha, vovô veio limpar meu bumbum, sem querer enfiou o dedo no meu bumbum, na minha vagina. Vovô, sem querer, lambeu o meu pênis. Sem querer, ele diz. A família, ela tem que denunciar, sim. Sabe? E outra coisa, por que proteger, gente? Ninguém quer, claro, que aconteça com seu filho, com ninguém. Mas, olha, a exploração sexual, e quanto menor mais dinheiro eles ganham, gente. Olha, dia 3 de maio agora, foi desmantelado, desbaratado um grupo de abusadores com mais de 400 mil na Alemanha. Mais de 400 mil no mundo inteiro. Os vídeos que mais vendiam, que mais se ganhava dinheiro, que mais dava prazer era com bebê, tinha de um bebê de 15 dias. Abuso com bebê de 15 dias. E a gente tem que falar também que algumas das vezes que acontece a exploração, a família é conivente. A mãe coloca a filha, né, para fazer, o pai coloca a filha para fazer. Então, assim, vocês estão vendo que tudo está relacionado ali à família também, né, que é um dos maiores casos que tem. Quanto à questão do bater, né, do colocar regras,
gente, é uma coisa assim que parece difícil, mas não. Claro que toda criança tem que ter regras. Faça uma planilha, né? Coloque, você vai estudar de tal hora a tal hora. Você vai ver se vai ver seu filho, você vai ver seu filminho de tal hora a tal hora, seu desenho. A minha comadre aqui, eu tenho certeza que ela faz isso, que eu conheço, né? Que lá em casa dela tem regras. E saiu das regras, ela bota de castigo. E assim, não é ruim, né? Vai que diz assim, mas doutora, como é que eu não vou bater? Como é que eu não vou gritar? Como é que eu educo? Gente, a gente pode ser firme, mas gentil. E a criança, ela vai te ter. Tu és tu estás ali para educar, mas a gente foi educada, a gente ainda valoriza as palmadas que a gente levou. Não. Por exemplo, a Welma, eu acho assim que a gente ainda valoriza. Eu apanhei. Porque quando você bate, tu gosta de apanhar? Não. Quando alguém te bate nessa idade, quando tu briga com um colega, tu não quebra o vínculo? Tu não quebra aquele vínculo? Então, claro que tu vai quebrar o vínculo. Tu já pensou, a pessoa que eu mais amo, que são meus pais, que é um vínculo, é criado um vínculo que, gente, não existe esse negócio de porque teve um filho que ama. Não, o vínculo, o amor, ele é construído. Aí tu vai e mete o sarrafo todo o tempo no teu filho. Tu acha que aquele filho vai te amar? Ele pode te respeitar. Ele deixa de te amar e de se amar. É verdade. Eu vou só complementar aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nossa infância, né, Welma? A nossa infância. Santos. A gente era capeta. Daquele que. Olha. Entendeu? Ninguém segurava a gente. Era o Welma, a Valéria, a Valéria Cristina. Ela que tá dando nome, eu não tô falando. Eu dou logo nome. Aqui eu entrego logo. Vocês estão vendo? Entrego logo. Então, assim, nós éramos o cão chupando manga, gente. Vocês não têm noção. A gente fugia, né? Não façam isso, mas a gente fugia. Pra ir brincar lá na frente, pra jogar cor, pra ficar conversando lá no pátio da casa da Welma, ou então lá na rua. Mas, assim, nossos pais, a gente tinha regras, né? Aí, como diz antigamente, mijava fora do pinico de castigo. Aí eu queria brincar na casa da Welma, ela tava de castigo, né? Porque o tio Baldo era mais rigoroso do que tia Conceição. Então, lá estava a Welma de castigo, não podia ver a gente, não podia ir pra rua, não podia brincar. Mas tá aí, né? Estamos aqui, a Welma hoje trabalha com criança, eu tenho certeza que, assim, é um orgulho muito grande para tia Conceição. Regras nunca é demais. E a gente não passou, assim, a gente não morreu apanhando, né? De quanto de pegar umas peiazinhas, né? Segura, mais lapada. E assim, o que a gente tem que começar a colocar aqui? Primeiramente, quando se fala, eu tenho o meu posicionamento particular. O pai, para ter autoridade, ele não precisa ser autoritário. Fato. Mas o pai e a mãe tem que ser exemplo. Certo? Não existe essa história de que faço o que eu digo e não faço o que eu faço num mundo tão cheio de informações, né? Tão cheio de regras. Eu sou a mãe. Eu determino as coisas, porque eu protejo. Eu falo que eu não sou amiga de filho meu. Eu tenho 8 filhos e não sou amiga. Eu sou mãe. Porque quantos amigos no decorrer da tua vida foram te abandonando? Te abandonaram, te deixaram, te traíram, te largaram no momento da tua dor. E mãe que é mãe e pai que é pai, porque existem vários pais e vários tipos de mãe. Né? Aí ele quer compensar algo que é da frustração dele. Por exemplo, Elô falou, nós somos reflexo de uma educação. E por incrível que pareça, nós não desandamos. Nós não desandamos. Só que existe uma diferença da educação que a gente está falando. Pai não pode ser refém de filho. Pai não tem que pedir por favor para o filho. Por favor, eu posso entrar no teu quarto? Por favor, eu posso olhar no teu celular? Porque, Elô, o abuso está dentro do telefone. Não, como você falou na Alemanha, uma das maiores redes de prostituição, de abuso sexual e de crime sexual pela internet está no telefone. E eu falo para o pai que ele dá no Estatuto da Criança não diz que o pai tem que dar o melhor telefone para o filho. O pai tem que dar educação, tem que dar lazer, tem que dar saúde, tem que dar proteção.
E hoje, na sociedade, se você não der um telefone, porque todo mundo tem, você se torna um mau pai. A mãe paga uma parcela de 25 prestações e não pode ver com quem o filho está falando. E eu falo de uma prática que, se você olhar no arquivo que está dentro do telefone do seu filho, você vai conhecer o filho multiface. Que ele é uma coisa na frente da mãe, ele é uma coisa na frente do pai, ele é uma coisa na frente da psicóloga, ele é uma coisa na frente da escola, ele é uma coisa na frente... Não. E você tem que dizer para o seu filho, eu falo que, como eu digo o termo educar, eu educo meu filho para amenizar a dor que ele vai sentir do mundo lá fora. Porque eu não sou eterna, eu morro. Então, se eu disser para ele que esse ninho que ele tem aqui dentro, ele pode voltar e pedir ajuda, e entender que o pai e a mãe são águias em cima dele, para proteger, mas que não vão amenizar a dor, eles vão entender de outra forma. Por que a criança não fala do abuso? Não é porque ela não confia no pai. É porque o abusador faz com que, se você abrir a boca, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, e se você não aceitar que eu faça, que eu toque, que eu meto o dedo, que eu chupe, que eu lamba, que eu faça isso, eu vou fazer com a sua irmã, eu vou fazer com a sua prima, eu vou fazer com a sua mãe, porque esses depoimentos de 7 anos de experiência que eu tenho. Eles manipulam. Mas assim, com certeza, tem essa questão. Mas aí, se o filho tem o vínculo, se ele confia no pai, como tu falas, que nós somos exemplos com nossos filhos, de alguma forma ele vai dar a entender. Né? Então, de alguma forma ele vai dar a entender. Elô, eu vou discordar de ti, é assim, olha. Sabe por quê? Porque a teoria é uma coisa, a prática, ela é outra. A criança, eu te falo, tu atendeste várias pessoas que foram vítimas de abuso. Mas chega na hora, eu ouço de mães. Eu ouço de mães dizer assim, tem prova. A primeira coisa que a mãe quer, o familiar quer, quando é um membro próximo da família, um irmão, um marido, um padrasto, um não sei quem de perto, porque não quer repercussão social, é levar na delegacia para ir na Politec para fazer o exame de conjunção carnal e ato libidinoso. Se não tiver isso, a criança está mentindo. Mas é isso que eu falo. A criança, ela é a voz da criança, a criança, né, ela não é ouvida. Não existe voz. Ela não é ouvida. Então, o que é que eu digo? Que se a gente eu não vou julgar a mãe, não vou julgar o pai que não quer botar a sua família em xeque, mas se você ama seu filho, se você é responsável por ele, você vai sim. Então, parte muito por isso. Tu tá entendendo? Quando eu estou te dizendo que o bater, que você um dos argumentos que afasta essa confiança. Mas porque o que é culturalmente, Elô? Estamos falando de Brasil. Brasil que educadamente ensinou que pais que não conseguem educar os filhos ou não querem assumir a responsabilidade, por qualquer que seja o argumento, passa para os avós. Dos avós passam para quem? Para os tios. Passa para todo mundo. E nesse ambiente, é isso que a gente está falando. Esse ambiente de confiança existe suprir as necessidades do que eu não fiz pelo meu filho. Nunca o meu filho vai fazer esse tipo de coisa. Mas eu não acredito. É a proteção que nós temos da família. Não, eu não acredito, mas são distorções do que é que a gente na verdade é assim, às vezes tem pais que querem proteger tanto, querem tanto suprir essa necessidade que a Welma está falando, eu estou entendendo o que ela está querendo dizer, que às vezes nós pais, por exemplo, eu posso não ter tido com a Welma uma infância, né? Posso não ter tido algo, mas hoje eu posso proporcionar esse algo para o meu filho, né? E eu proporcionar esse algo não é uma coisa que seja necessária na vida dele, mas é uma coisa que é necessária na minha vida, que eu quero proporcionar porque eu não tive. E às vezes a gente acaba até estragando os filhos. Eu já vi muito isso.
né? Aí, então você quer dar o melhor celular, você quer levar eu entendo, rede social. O que eu estou te falando, o que eu estou falando aqui não é nesse contexto, estou falando é do vínculo. Do vínculo quebrado. Olha, por exemplo, o vínculo, desculpa aí, Lu, o vínculo que quando a gente fala de confiança, sou amiga do meu filho, sou isso, sou aquilo, nunca bati, só conversei, só isso. Tu vai numa rede social, na hora que ele está conversando no Facebook, porque se você olhar a regra do Facebook, eu quero dizer para os pais, regra de Facebook, a partir de 18 anos. Por que tem criança que tem Facebook? Porque todo mundo tem, Elo. E a gente não é filho de todo mundo, e a gente não faz filho com todo mundo, a gente só faz filho com um. Não, isso é verdade. E quando você vai nas conversas, eu atendo o crime, eu atendo a vítima. Você vai olhar no Facebook, quando os pais trazem, você olha. Tá lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 8. E você? Tenho 7. Ah, tá. Ah, você é menina? Sou. Então, vamos ficar amigos. Eles encantam a criança. Encantou a criança? Vamos agora. Eu vou mostrar meu órgão genital. Aí ele fala assim, mostre sua vagina. Que ele não fala, sua rosinha, sua paca, qualquer outro termo que usam. Ah, faça isso, faça. Aí tu começa a ver. Aí o pai amigo, o pai legal, o pai isso, o pai aquilo, que leva para o shopping, que deixa a criança lá embaixo, não sabe nem com quem a criança está conversando, aí ela vai lá e encontra a pessoa. Isso a gente já teve aqui em Macapá. Não, isso que a gente tem que começar a colocar. A gente está falando de quando abuso. eu falo em O abuso, ele orientação faz isso. de pais e orientação sexual, orientação de pais, é disso que eu estou falando. A educação, ela tem na verdade, a gente vai voltar. Eu estou falando de educação. Na verdade, é muito importante, inclusive a gente está com o GASME, que é o Grupo de Ação em Saúde Mental na Escola, e a gente está sendo voltado para isso. A gente está querendo muito, infelizmente teve essa pandemia aí, então a gente deu uma parada, não tem como a gente chegar nas escolas. Mas a gente está trabalhando, a gente está se especializando, inclusive a gente está fazendo aí vários encontros, uma formação interna, para que a gente possa trabalhar justamente isso, a sexualidade dentro das escolas, a partir dos nossos pequenos. Porque, gente, tem várias formas lúdicas de você mostrar para os seus filhos. Um dia desse eu vi um vídeo tão lindinho, a mulher com a mãozinha, os desenhozinhos informando. Mana, é assim, o que acontece? O falar e o identificar a vítima na escola, a escola também tem ações, tem projetos dentro das escolas, mas é assim, identificou a vítima, aí vai conversar. A criança foi e pediu ajuda, a adolescente foi e pediu ajuda. Aí o que ela faz? Chama a mãe para contar. Ela não tem que fazer isso. Ela tem que pegar essa informação, acionar o órgão de proteção, fazer o relatório do que ela disse e acabou. Às vezes até a mãe é conivente, aí o que acontece? Aí fala. Quando chega para resolver, ela diz, a vida dessa criança já foi toda bagunçada. Quando eu estou falando pede? Essa questão de vínculo, olha, teve um atendimento que foi feito, que a criança estava sendo abusada. Aí a criança foi para a sessão e falou assim, eu posso te contar um segredo? Aí eu falei, segredo bom, segredo ruim? Ah, é ruim, mas para você eu posso contar. Ah, eu não estou tomando mingau, porque a criança não gostava de mingau de aveia, gostava de macarrão com molho branco, a criança não tinha, apanhava, porque estava deixando de comer algumas coisas. Posso contar uma coisa para você? Pode. O que foi que houve? Eu não quero mais, eu vou contar para você, mas eu não contei para o papai e para a mamãe, porque eles vão me bater e eles não vão acreditar em mim, porque o vovô disse que eles não vão acreditar em mim. Aí ela disse assim, sabe por que eu não estou comendo? Porque o vovô, ele põe o pipiu dele na minha garganta, que fere, dói. Aí quando eu vou cuspir, aí eu cuspo aquele negócio branco, que é igual o mingau, que é igual o macarrão com molho branco. E aí me dá nojo. Aí eu conversando, né, é claro que a gente acolhe tudo, mas na psicologia a gente tem sim que chamar os pais, tem que chamar o conselho tutelar, orientação, denunciar, porque é ético nosso denunciar.
É esse papel que é fundamental. No ato que você identifica a vítima, é ético denunciar, falar. Se a vítima assim, falou que papai e mamãe não vão me ouvir, então o psicólogo já está em esse diagnóstico que o identificar, falar para pai e mãe não quer dizer que a vítima vá ser atendida. Não. Então, é ético do psicólogo chamar, sim, conselho tutelar e denunciar. Tem que denunciar. E o acolhimento dessa criança, quando eu falo, Elma, que a gente precisa ter vínculo com os filhos, é isso. Se ela tivesse vínculo com ou uma mãe ou um pai, há muito tempo ela tinha parado, porque ela teria confiança Isso. em falar. Eu queria trazer aqui para esse debate, né, a questão da comunicação também. Porque quando tu falou sobre orientação, sobre falar, sobre orientação sexual, não para a parte erótica, a gente também tem que falar sobre comunicação, né? Quando a gente dá a liberdade dos nossos filhos chegarem, falarem, terem uma conversa, um diálogo. Porque quando uma criança chega contigo, Elo, e fala, meu pai e minha mãe não vão acreditar em mim, o que tu entende? É que aquele pai e aquela mãe não conversam com aquele filho. Não procuram, senta aqui, vamos conversar. O que você tem para me dizer? Não há escuta, há só você faz isso, você faz aquilo, você obedece. É a ditadura do Olha, não. Isso. Eu vou falar aqui para vocês como troca de experiência, certo? Esse não vínculo não recai a isso. Recai a como o abusador coage a minha vítima. Está se falando de avô, olha aí, nesse exemplo, avô, que teria dentro de uma educação de uma família padrão, proteção, certo? Você tem que confiar no seu avô, como tu disseste, tem que confiar nele. E o que foi que o avô disse para a criança? Se você for falar, você vai apanhar e eles não vão acreditar. Isso massificado, uma mentira falada 10 vezes, ela se torna uma verdade. Mas aí é o ponto que a gente tem que chegar também quando a gente fala de comunicação, já que tu falou sobre isso. Quando a gente fala que o avô falou para a criança que eles não vão acreditar, a gente também tem que ver que a construção de uma educação do avô para o pai, do pai para o filho, ele muda. 6 anos de idade. Pois é, a educação do avô para um pai, de um pai para um filho, ele muda, né, Elô? Muda. Então, a comunicação que o teu avô tem contigo e a comunicação que o teu pai e a tua mãe também tem contigo. Lembra que eu acabei de falar? Há uma balança. Tá. Lembra que eu acabei de falar? Distorção de com quem está a criança. Aí eu volto e porque bato. eu deixo o meu filho com os avós. Eu deixo meus filhos, eu transfiro a minha responsabilidade, certo? Para o outro. E quando eu sempre falo, só sabe relatar e falar e pedir ajuda quem já foi estuprado. Isso é verdade. É porque aqui não foi. É porque não aqui é assim, vai. é porque aqui é assim, né? É a área da psicologia, né? Que é a ciência, que é eu tô entendendo. Então assim, eu vou amenizar pra um prática. pouco. Então assim, aqui é a área que a gente estuda, é a área da ciência, é a área, né, que a gente estuda de casos, é uma construção. E o que a Welma está falando já é a prática, é a vivência, que de alguma forma é diferente, sim, do que a gente faz, né? Olha, porque a gente vai mais assim, muito Silvia, tem mães que chegam, tem mães que chegam no o pai, porque tem várias famílias, né? Tem pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, isso, aquilo, aí tem todo um contexto. E quando eu falo de prática, Silvia, é porque assim, existem mães que fazem uma sabatina com a criança quando ela chega da casa do pai. Primeira coisa que ela faz, ela abre a vagina da criança, ela não pergunta nem como ela está. Ela abre a vagina da criança, ela faz isso, o que foi que fizeram, como foi seu dia, blá, 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 blá. A mesma coisa e vice-versa, certo? Entre o fato de você examinar e o fato de você conversar e construir, ela não é de um dia para a noite. Com certeza. E não é eu vou deixar aqui e vou ser legal e vou dizer sim para ti para que a minha vida seja mais fácil. E na hora que você, pai, for cobrar, você não pode, porque você não é exemplo. Então, quando eu falo de vínculo ele não é só o afetivo, ele é vínculo, a confiança você constrói num processo. Você não diz confiança. Isso.
O dia é bonito. Você não faz isso. Por obrigação. É obrigação. Está na lei. Pai e mãe têm que proteger. É obrigação. Então, quando você faz isso, você cria esta situação. E quando as minhas vítimas chegam lá e eu pergunto se tem vínculo com o pai e com a mãe, tem. Só que entre 10 que chegam na delegacia, 7 são vítimas de estupro. E quando você vai ver num diagnóstico o imediato e o mensal, o imediato é quando eu sei mensalmente, é depois que eu pensei, repensei, eu vou tentar denunciar. E nesse tempo, o ferro está sendo mais fincado na minha criança, na minha menina, no meu menino. Então eu preciso do abuso psicológico, né? É isso aí. É porque quando a minha menina diz assim, ela relata que desde os 8 até agora os 11, ela está sendo abusada pelo padrasto. E quando ela pede ajuda, a mãe diz assim: você acabou com a minha vida, você acabou com a nossa família, você acabou com isso, porque você destruiu para a criança. Então é isso que eu te falo. Qual é a confiança? Qual é o vínculo? E se tu perguntares a tua mãe, ela tem um elo muito forte. Só que acaba que a criança assume essa responsabilidade. Ela tem que indiretamente amadurecer mais cedo, porque ela tem que aprender a se proteger sozinha. E quando a gente aqui está falando, está começando a debater, está dizendo sobre, está falando sobre, dizendo como é para fazer. Imagina você falar, você atende, você vai, e no ato que você vai levar a criança para fazer um exame de ato libidinoso e conjunção carnal, a criança tem que ficar nua na frente do médico, a criança tem que ser examinada por um médico. Então, é um contexto muito grande que quando a mãe, ela ainda tem um dos critérios, ser dependente financeiramente do pai, depender emocionalmente também, né, do marido, que às vezes não é o pai, não ter como ajuda, porque quando eu falo que o Brasil, a justiça é lenta, porque não é a criança que tem que sair da casa. É o abusador que tem que sair. É isso que a gente fala. A criança, ela vai na delegacia, ela fala antigamente, né? Falava no conselho, falava na delegacia, falava na Politécnica, falava na ela e hoje não, a rede o tempo inteiro, a rede hoje ela tá se qualificando para melhor atender a criança. Olha, isso daí é muito importante. Então, inclusive, eu conheço uma situação que a gente, como mãe, eu estou aqui escutando, aqui está me dando uns negócios assim, né? Porque eu, como mãe, assim, cara, eu acho que eu mato, não sei, né? Então, assim, eu mato. Eu esfolo, assim, eu como vivo. Só um minutinho, rapidinho. E aí, então, assim, o que é que acontece? Eu já vi uma situação. O bicho dentro de você. Eu já vi uma. É a tua cria que tu tá. É aquela história. Eu já vi uma situação onde a moça, acho que ela tinha uns 14, 15 anos. Inclusive, a Elma sabe dessa história. Mas se ela não souber, depois eu vou relembrar a cabeça dela em off. Mas ela sabe. Então, assim, o que aconteceu? Ela denunciou o padrasto que estava abusando do irmão que tem problemas psicológicos. Né? Ele é uma criança totalmente cadeira de roda, vegetativa. Denunciou. O que a mãe, né? Essa peste, né? Desgraçada, fez? É psicologia, ela fez curso, ela tem... Não, para essas coisas, assim, eu não tenho negócio de psicologia, não. Se pudesse esganar uma pessoa dessa, eu esganava. Então, assim, não tem como ter psicologia com uma pessoa dessa. A menina tá lá denunciando que o cara abusou. A criança fez o exame, foi constatado, né? Mas antes da criança fazer o exame, a mãe expulsou a menina dentro de casa. Né? Porque disse que a menina estava mentindo. E assim, eu vou usar um palavreado meio chulo, meio o macho escroto, né? O príncipe encantado ficou em casa, né? Que não valia nada. O presente de Deus, né? Então, assim, a criança foi. Depois foi constatado que realmente a menina estava falando o certo, a verdade, né? Então, assim, pelo amor de Deus, né, minha irmã? Acordem para a vida.
né? Ninguém é santo, não. Ninguém tá lá com uma auréola na cabeça lá para dizer que é anjo, ou tá escrito aqui abusador, né? Então, assim, a gente tem que começar a acreditar falou, seja quantos anos for, olha, o Elma. Começar a conhecer a sua filha, começar a identificar, a conhecer o corpo da sua filha, dizer para ela o que pode, o que não pode, o que não pode. Quando fala do material lúdico, Silvia, é nisso que a gente trabalha, do dizer dos seios, vagina, ânus, o que é, porque quando o nome não é, eu falo que até na hora do meu atendimento, quando a criança quer, a criança de 7, 8 anos quer conversar, aí eu falo, mas você quer conversar? Ela disse, eu preciso colocar para fora. Aí eu digo assim, mas o que é que você quer? Tá doendo o coração? Ela disse, tá muito. Então, você quer falar? Quero. Aí a gente começa no atendimento na parte lúdica, por ser pedagoga também tem as suas vantagens. Aí a gente começa no atendimento lúdico, aí desenha, faz o desenho tudinho. Aí eu disse, mas o que é isso aqui? Aí ela fala, outro nome que não é. Até tu chegar no nome que é, até tu... Aí ela diz assim, mas eu falo para a mamãe que está doendo aqui. Aí ela diz, não é nada, é infecção urinária. Mas olha, tu falasse a palavra-chave. A criança que está sendo abusada geralmente tem infecção urinária recorrente. O cheiro é horroroso. A criança tem um mau cheiro. São vários sinais, né? Tem que procurar um médico para isso. Por isso que eu insisto na educação. Gente, olha, isso. Quando tu é muito fácil tu educar teu filho, porque às vezes a gente erra muito com o filho. A criança tira a fralda, pega no pênis. A criança pega no pênis. Vocês estão vendo aqui? Bate. Eu tô gostando. A criança pega no pênis, o que é que a gente diz? Tira a mão daí. Isso é feio. A criança desenvolver conhecer o seu corpo. Gente, para a criança, o pênis é igual à boca. O ânus é igual a qualquer parte do seu corpo. Então, quando eu digo que nem pai e nem mãe tem que pegar nos órgãos genitais, no seu corpinho, nem pai nem mãe. O corpo é seu. Não é de pai, é de mãe. Olha, pai e mãe pega no corpo do filho quando é para limpar, quando é para passar remédio, e só. Porque muito pai abusa, muita mãe abusa. A Elo ouviu, a Brenda, minha filha. Então, assim, eu ensino muito para ela isso. A gente tem essa mania, tem pais que tem essa mania. Abraça o tio, vai lá. Senta no colinho. Senta no colo do titio, né? Vai lá, mostra os dentinhos pro titio. Gente, a minha filha... no máximo é benção. A minha filha, ela é muito assim, ela é muito sorridente, ela é muito brincalhona assim, mas não vem com história de estar agarrando ela, pegando nela não, que ela não gosta. Ela diz, não pega em mim, não pega no meu cabelo. A gente tem que ensinar, então assim, por quê? Não fique, né, ensinando os seus filhos a fazer isso. Não incentive e não obrigue a criança a gostar de ninguém. Ela gosta de quem ela quiser. E outra coisa, Silvia, é assim, dois pontos que eu quero tocar. Pegando esse link que tu estás colocando, quando a gente tem as confraternizações familiares, por exemplo, o tio chega, é assim. A pessoa chega na casa. Oi, tudo bom, meu filho? Tchau. Começou a beber, um pega-pega, dá um tempo. É você ensinar desde pequeno que não é para sentar no colo, que não é para isso, que não é aquilo. Fato. Isso é uma coisa que tem que ser colocado desde pequeno dentro de casa, né? O fato quando a Elo fala do cuidar, do pai cuidar, da mãe cuidar, eu acho que quando você quebra esse vínculo da confiança com o pai e a mãe, fica muito difícil você entender e ser identificado. É fato. Agora, a outra coisa que nós falamos de rede de proteção, Silvia, aproveitando o espaço, nós temos 18 conselhos tutelares no estado do Amapá. E eu aproveito esse espaço para dizer, prefeitos, conheçam. Não adianta eu pintar imagens de laranjado, fazer um contexto, se a rede de proteção está precisando de mais profissionais, estão precisando de estrutura, delegacia está precisando de estrutura. Procura-se o conselho tutelar. Eu falo de Macapá, que tem 3, mas nós somos 18 no estado. Prefeitos, conheçam os conselhos tutelares. Estruturem os conselhos tutelares.
eu peço aos deputados federais emendas para os kits equipagens dentro dos conselhos tutelares. Existem conselheiros que vão de bicicleta fazer notificação. Existem conselheiros que estão 5 em uma sala. E nessa pandemia, não? E para vocês entenderem, nós precisamos, quando eu falo dos conselhos tutelares. Eu peço estrutura para eles. Isso aqui não é política partidária, não. Isso aqui é política social, isso aqui é política de pedido de socorro. Porque como é que a gente vai ajudar se a gente não consegue estrutura para isso? Eu não posso ficar com meu coração tranquilo se Macapá tem uma estrutura e Porto Grande tem outra, Calçuene tem outra, Oiapoque tem outra. Então, Silvia, vamos colocar aqui Oiapoque. Oiapoque, há 2 meses atrás, estava sem energia, o Conselho Tutelar de lá. Eu quero falar para os gestores que falar de proteção não é só mídia em maio. Falar de proteção é falar nos 12 meses do ano. É por isso que eu sou muito direta com as coisas. É porque quando você ama e você tem responsabilidade no que você faz, e você não está fazendo favor, você está fazendo a sua obrigação porque você está ali, porque alguém acreditou em você, e além de que alguém que foi lá e votou em você, aí eu falo para prefeitos, eu falo para vereadores, eu falo para deputados, eu falo para deputados federais, eu falo para senadores, eu falo para governador, eu falo para quem tiver que falar. Olhem, porque as denúncias não estão aumentando estatisticamente. Quando se fala sobre o assunto, esclarece, fortalece, você encoraja as pessoas a denunciar. Porque se fosse colocar de 10 denúncias, Silvia, 30 seriam de abuso. Isso é uma matemática contrária, mas é uma matemática de estrutura. Quando o secretário de Direitos Humanos se fala em um número para o Conselho Tutelar, ele vai falar no Conselho Tutelar para todos os municípios. E quando vem a denúncia, o conselheiro não tem combustível para chegar naquela comunidade. Então nós precisamos aqui falar com seriedade. Nós precisamos de mais psicólogos, nós precisamos de mais assistentes sociais, nós precisamos de uma rede mais estruturada. Ah, mas a gente trabalha da forma que é colocado, é. E olha que já é eficiente. Parabenizo todos que fazem parte dessa rede. Porque nós conhecemos a realidade e a nossa prática. Mas sabe também por que é isso, Silvia? Porque nunca vai acontecer na minha casa. É sempre na casa do vizinho. Nunca é na minha casa. Não, mas porque eu falo, ensino, com toda essa batina que a gente faz para a criança, que a gente educa desde pequeno, que a gente faz aquela coisa toda. Eu falo que quando a gente diz para a criança, para a menina e para o menino, ninguém pode tocar, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo, ninguém pode aquilo. Você já está dizendo, você vai ser abusado algum dia. Não, eu estou te falando assim, Elo. É porque há essa possibilidade. Qualquer criança não, do então, Brasil, há né? essa possibilidade. No mundo, há essa possibilidade. Há essa possibilidade. O que eu tenho que educar minha criança é para dizer, seja criança. Brinque. Viva. Porque no Estatuto, na Constituição, diz que a criança, a criança ela já está na Constituição. Aí o legislador olhou e disse assim, a criança se tornou prioridade absoluta. A minha criança não é prioridade absoluta. Ela tem que ser prioridade máxima agora. E quando os legisladores entenderem que a minha criança é prioridade máxima, Silvia, a gente vai ter um mundo melhor. Porque é hipocrisia. Eu odeio hipocrisia. De dizer, minha criança, a criança, ela é o futuro do Brasil. Que futuro? Se o teu presente está desestruturado e o teu passado não existe. Que futuro? Então, vamos repensar o futuro. Porque se as minhas crianças estão sendo tão marcadas, cuidado. Porque não é só o filho do vizinho que pode ser machucado, o seu também pode ser. Na verdade, isso que a Elma falou é muito importante, né? Porque, assim, por exemplo, mais uma vez, puxando para a nossa infância, a gente teve uma infância muito boa, maravilhosa, onde a gente brincava de tudo que era coisa, até de cair no poço.
Né? Silvia, minhas filhas estão assistindo. Minhas filhas, por favor, saiam daí, né? Até de cair o poço a gente brincar. Olha o exemplo. Mas isso a gente era mais velha, tá, gente? Nessa época, nessa a gente era mais velha, papai e mamãe já deixavam a gente namorar, né? Mas não deixava de ser cair no poço. Silvia foca. Né? Não deixava. Eu entrego logo ela, né? Então, assim, mas a gente teve uma infância maravilhosa, onde a gente curtia muito as nossas brincadeiras. A gente tomava banho de chuva, aí a gente esfregava na lama, aquela coisa que descia assim, a água do cemitério. Mano, a gente. É por isso que a pele tá bela. Sem ter noção do quanto foi divertida. E hoje, isso que a Alma falou, a gente se perdeu, né? A nossa sociedade se perdeu. As nossas crianças estão muito informatizadas, é celular muito cedo. Minha gente. Não, amiga, eu sei, mas não, é o processo. Claro que a gente tem que evoluir, mas também a gente não tem que deixar essas coisas de lado, porque é muito a recreação tem que existir. Ela mudou mas um amiga, pouco, não, mas eu acho que a essência da criança continua, gente. Não, né? Não, eu tô te falando em relação aos pais, tá? Não tô te falando da criança. Por exemplo, tem pais que o mais fácil é o quê? É dar o celular para a criança, do que ele inventar uma brincadeira, do que ele colocar. A interação, essa construção da confiança que você falou anteriormente, e eu pego nisso, como é que eu vou construir uma relação de confiança se o meu celular está bem aqui, o bebê está bem aqui? Ele está aqui ou o tablet está aqui. Para eu ter o meu filho quieto e eu não ter problema, eu vou colocar ele aqui. A interação, o processo, quando a Silvia está falando da infância, é porque os nossos pais revezavam também para ficar na rua, para tomar conta da gente. É o socializar com teu filho, é inventar dinâmicas e brincadeiras. E a gente fala isso, né? Na psicologia, se conversam entre famílias. A gente no grupo de família, olha, quer falar comigo, fala no WhatsApp. Olha, tu olhou no WhatsApp, eu teve uma vez que eu fiz isso com meus filhos, eu tirei o roteador, né? Porque como eu tenho só 8, né? Então é muito difícil. Então eu peguei, fui lá, e eu sou uma mãe que sou pata grande, e olha o tamanho também, e gosto do chegar, do beijo, do cheiro, da conversa. E a gente foi criado assim, carente, né, Elma? Por exemplo, a hora do almoço, todo mundo tá lá juntinho, a hora do café. Então, assim, a gente perdeu um pouco disso, tá? Vamos colocar bem isso. Algumas pessoas perderam nisso. Eu achei muito interessante um dia desse, eu estava até falando pro Charles, que, né, marido que... Charles é o marido dele. Então, assim, eu tava falando pra ele, a Brenda chegou comigo na cama, disse, mamãe, bora brincar? Eu disse, vambora, vamos brincar. Aí ela começou a inventar historinhas. Ela pegou um controle, aí botou assim uma coisa, alô, seu polícia? Ó, tá bom, seu polícia. Aí ela botou assim, ela botou assim no meu costo, falou assim pra mim, você pegou o celular dela, não foi, moça? Fale a verdade. Fale a verdade, porque eu sou a polícia. Fale a verdade. Eu disse, não, seu polícia, eu não peguei o celular dela. Ela que deixou aqui. Não, você pegou. Aí, tá, moça, tá bom. O celular já está. O celular já está aqui, tá, moça? Pode vir buscar. A minha filha só tem 3 anos. Então, assim, ela inventa essa história. Aí eu tô falando pra ele, ele falou assim mesmo, não, foi um dia desse que eu tava brincando com ela. Aí ela vai inventando as historinhas dela, porque a gente tira esse momento para brincar com ela, né? Ela diz, mamãe, bora conversar? Eu disse, vamos, minha filha, de que você quer conversar? Olhe para mim, ela fala assim, olhe para mim. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa no trabalho, aqui no celular, ela diz, deixe o celular e olhe para mim. Porque a gente minha filha só tem 3 anos. Tem que ter o tempo, eu falo muito. Gente, a minha questão é orientação. Então, eu falo muito disso. Que a gente tem. Se você der meia hora para o seu filho, mas com qualidade. Com qualidade. Você tem que ter qualidade. Você pode estar o dia inteiro com o seu filho e não ter qualidade. E ela só tem 3 anos. Então, e eu sempre brinco com ela de boneca, ela pinta. A Elma tem 8. Então aí tu pensa, né? A Elma tem 8, né? E fora o restante. Inclusive, eu tenho 4. Inclusive, eu vou fazer até uma reivindicação aqui, né? Ao vivo, né? Que ela tem uma filhada lá em Santana,
né? Eu não sei nem como é que tá essa situação delas, mas assim, já vou, tá ruim. Ela tá meio suja lá em Santana. Meu amor, Dinda ama você, bebê. Ela está meio suja, né? Tá com a ficha suja lá em Santana, mas bora ver se limpa. Né? Eu entrego logo. Eu aproveito logo ao vivo para queimar, né? Para fazer a cobrança, né? Então, assim, então, assim, ela me cobrou isso nesse dia. Olhe para mim, ela fala, olhe para mim, vamos conversar. E aí ela começa a inventar as historinhas dela, e aí pinta o pai, pinta a mãe. Então, assim, a gente tem que tirar. É notório que a gente vivencia aí no mundo, como a Elô falou, de evolução, onde a gente procura trabalhar. Só que sabe o que acontece? É que a gente acaba transferindo para o externo, esquecendo o interno. O interno. Porque quando você está no celular, o Bento, ele me cobra muito isso, ele tem 10 anos, que é o meu caçula, porque quando tu falaste, eu vivo 24 horas o conselho tutelar. E o fato de ligarem, quando ligam para você pedindo ajuda, ninguém liga para você para outra coisa que não seja pedir ajuda. Então eu fiz esse juramento, para que eu possa ajudar, que numa ligação dessa eu possa fazer uma diferença na vida de alguém. Então o meu filho às vezes ele disse: a senhora vive no telefone. Eu disse: meu amor, mas é trabalhando. Ele disse: mas eu existo. Ele falou assim: eu existo. Aí eu peguei e disse: amor, então perdão. E eu tenho a humildade de pedir perdão. Eu tenho a humildade de dizer: meu amor, me perdoe. Só que aqui você está em casa, você está seguro. E quem está pedindo ajuda, aí eu explico a situação para ele. Aí ele: poxa, mãe. Porque desde pequena eu ensinei aos meus filhos, como a gente fala de exemplo, eu ensinei os meus filhos a trabalharem o social, a trabalharem para o outro, viver o outro, viver a vida do outro. Então, quando a gente vive no telefone, por que os filhos procuram mais o celular? Porque esse instrumento foi dado como para passar o tempo. Porque você não usa o celular para a tua evolução tecnológica, você usa para a rede social. O que você não fala dentro da sua casa, até adulto, o que você não fala na sua casa, você fala no WhatsApp, você fala no Facebook, você fala no Instagram. Você usa ele como diário. E nesse diário, teve uma mãe que identificou a filha pelo abuso porque ela postou no status. E a mãe olhou. Então, buscar fora outros meios, né, de socializar. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, eu quero deixar isso bem claro a vocês. Pai e mãe, tem a obrigação. Esse processo de amor, ele é construído desde a barriga. Aqui a minha psicologia de pedagogia deu isso. Ela é construída esse vínculo desde a maternidade. Mas ele nunca vai deixar de ser pai, porque não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. E os pais ainda fazem o favor de não ter a maturidade de resolver os seus problemas conjugais ou com as suas ex e os seus ex, e tenta fazer o filho diário de um relacionamento mal resolvido. Essa questão da alienação parental é terrível. Aí tem a questão da alienação parental. Aí tem o celular. E é onde eu digo que é daquela fragilidade, que também é um dos fatores que também pode chegar à questão de não falar sobre o abuso. Então, dizer a vocês aqui, o celular, ele é meio de comunicação, ele ajuda, mas ele não é o pico, ele não é o alicerce. E eu falo como conselheira, como mãe, a grama do outro, ela é sempre mais bonita. Ela é sempre mais verde, a casa é sempre mais bonita. Sempre tudo mais perfeito. E toda família, para quem está escutando, toda família tem problema. Toda família tem problema. Os pais têm problema, a gente tem problema. Mas é por isso que a gente chama família. Porque é dentro do ciclo familiar que a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas. Porque amigo é bacana? É. Mas quantos amigos lá fora foram deixados? E nos deixaram. E assim, então a gente precisa, só um instantinho, fortalecer isso para que as nossas crianças entendam que elas
podem dar sinais. O que a gente está querendo dizer aqui? Peçam ajuda. Peçam ajuda. E mãe, pai, ninguém é culpado por um estupro. É isso que eu quero colocar aqui bem tranquilo. Ninguém é culpado. O fato de você ter escolhido o pai para o seu filho, ou o padrasto, ou a madrasta, ele não vem com aquela placa e você não ia querer que o seu filho fosse abusado. E outra coisa, culturalmente, Elô, quando chega na maternidade uma menina de 12 anos, 13 anos tendo filho porque já vive maritalmente, isso é crime. Isso é crime, é estupro de vulnerável. Eu quero colocar, quando se fala de educação sexual e não se fala de erotização, né? Nós estamos falando de vidas. Nós temos que colocar que a menina de 12, 13 anos, até 13 anos, se tiver relação sexual ou for abusada, é estupro. É estupro. Tá? Então, essa história de que ela quis, ela não quis, ela não tem querer. Ela não tem querer. É isso que eu quero que todo mundo entenda. E que tem que buscar, sim, ajuda? Tem. Porque tem meninas que com 13 anos já estão no segundo filho. E acha que isso é normal, porque culturalmente, dentro da região norte, nordeste, papapá, papapá. Então, bora parar de hipocrisia. É parar de romantizar. Isso. Essa romantização que eu falo assim, que quando você... Isso tudo começa, aí já vai pro lado mais meu da história, que eu falo assim, que quando você faz o teu enxoval rosa e o teu enxoval azul, Elô, começa aí, aonde meninas têm papéis e meninos têm outros papéis, aonde meninas são delicadas, são feitas para isso. Eu sou uma xurequezinho, mas eu queria trazer aqui para o diálogo, né, para a gente finalizar, uma questão que o estupro ele sempre existiu e ele existe. Quando tu falou na questão social, né, que a mãe porque isso acontece, eu acho que tu na prática tu vê muitas famílias, elas fazem isso, elas abafam. Vamos fingir que não existiu, você vai superar. Vamos fingir que isso não existiu, que esse ato não existiu. Mas o ato, quando a gente fala de maio laranja, a gente não está falando só de um ato, a gente está falando das consequências que vai gerar para aquela criança que foi violada, que a infância daquela criança foi violada. E quando tu falou sobre essas situações, eu lembrei de um caso que uma mulher de 64 anos, ela não sabia que ela tinha sido estrupada, porque ela não foi ensinada, ela não recebeu orientação. Quando ela chegou comigo com 64 anos e a gente começou a falar sobre a violência sexual, o que é e o que não é, ela chegou, chorou e ela falou assim: eu fui violentada e eu não sabia, porque a minha mãe não me disse. É cultura. Mas quando a gente falou de tecnologia, né, Silvia, a gente fala que tudo tem que ter limite, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas ela também tem os seus contrapontos, porque a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Quando tu fala que um pai ele tem que estar de olho no filho, ótimo, porque a gente não sabe com quem a criança está se comunicando. E por que eu falo assim, pai, quer conhecer o teu filho? Faz o teu dever de casa. O que é o teu dever de casa? Tu sabe 5 nomes de amigos do teu filho? Não. Você sabe quem é o pai do... Porque assim, a tua educação ela é firmada. Só que existe 5 influências familiares, 5 educações diferentes em cima do comportamento do teu filho. No meio social do seu filho. Aí quando eu digo, pai, tem algo errado acontecendo no comportamento do teu filho, é na hora que você pedir o celular para ele e ele não querer te dar a senha. Eu brinco assim, que quando o filho fala assim, me dá aqui o seu celular para eu olhar, o celular é teu, porque na nota fiscal é teu, não é dele, porque quem comprou foi tu, não foi ele. Isso eu falo de autoridade mesmo. E aí ele vira assim e não te dá a senha. Não, ele não te dá a senha. Tem algo estranho. Então tem conversas. Se você olhar o quanto o adolescente, por carência,
por falta de conhecimento, por falta de limite, por excesso de informação, né? Porque a sociedade, o erótico, né, que fala, de falar sobre, ele começa a, deixa, pode, é normal, é isso. E aí se torna o normal da minha menina. Porque hoje, quando a gente fala, isso não fugindo do assunto, é assim, se você conversar com os meus adolescentes dentro do conselho, já usou maconha? Só maconha. Com 11 anos. O que é que você bebeu de bebida alcoólica? Só vodka. Só cerveja. Né? Não, cerveja não usa, amor. É só vodka. Cerveja aí eu digo, se fosse na época do papai e do tio Bado, eles enfiavam a garrafa lá com ela. Então, quer beber cerveja de graça? Peraí, tu bebe. Então, é isso que eu estou te dizendo. É esse proteger de falar e de não dizer, é melhor comigo, é melhor ele beber primeiro comigo do que beber na rua. Deixa eu falar para você que oferecer bebida alcoólica para criança e para adolescente é crime. Deixar criança ser criança, né? Criança ser criança e ter suas fases, porque ninguém nasceu grande. Com certeza. Todo mundo nasce pequeno. Então, assim, o que a gente diz? Vamos falar sobre e dizer para a sociedade que está nos assistindo aqui e nos ouvindo, pelo amor de Deus, supostamente, eu uso a palavra agora, supostamente, se tiver uma vítima de abuso, denuncie. Supostamente, porque é onde a fumaça, fogo. Se você desconfiar, como ela está falando, denuncie. A única pessoa que precisa ser protegida é a vítima. O agressor, família. Isso mesmo. Não é o agressor. Não vamos proteger porque o agressor é da família. Mesmo. Ele não deixa de ser um agressor. Ele não deixa de ter violado a inocência e a infância de uma criança. E aproveitando aqui, nós temos os telefones para denúncia. Pelo amor de Deus, por tudo que é de mais sagrado nesse mundo, denuncie. Existem pessoas que falam assim quando ligam para a gente. Não, olha, eu estou ouvindo, a menina já é estuprada há uns 3, 4 anos, a gente já sabe, ela até está grávida, ela tem 14 anos, mas eu sei que eu errei porque eu não falei. Eu disse, tu é tão criminosa quanto. Eu sou muito rigorosa nisso, né? Porque não é tua filha, porque se fosse, tu teria gritado. Mas existe o Disque 100, que você liga, cai diretamente na Secretaria de Direitos Humanos, e lá você não é identificado. Existem os conselhos tutelares da Zona Sul, Norte e Oeste, e existe o 190. Tá? Então, denuncie. E agora, nós firmamos uma parceria maravilhosa com a Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos agora, essa semana passada, intensificando na rodovia, né, porque tem a questão da prostituição, da exploração sexual. Então, eles foram incisivos, maravilhosos. Agradecer aqui essa parceria e que ela se firme por um bom tempo, né, e com todos os órgãos de proteção. Muito obrigado por esse apoio. O Conselho Tutelar precisa da ajuda de vocês para proteger a criança, e nossa criança e nosso adolescente. É assim, para vocês verem que é muito importante, né? Assim, se eu pudesse ficar aqui a tarde todinha com vocês conversando sobre esse assunto, né? Era para terminar às 11 horas, mas já está chegando no meio-dia. E assim, é um assunto assim que a gente pensa assim, é pouca coisa para falar. Não, gente, é muita coisa. Tem coisa para falar. Tem muita coisa para falar, muita coisa para abordar. É um assunto muito amplo, né? Discordâncias, debates, mas é isso, né? Parte, né? Faz parte. Ninguém roubou para pensar igual, né? Acho que nem robô pensa igual. Então, assim, aqui, como eu falei, nós temos psicólogas que a gente vivencia a ciência, a gente vivencia o comportamento, o estudo, né? São formas diferentes. A UELMA já tem a vivência que é na prática, que pode ali dar choque também com o que nós psicólogos acreditamos e com a forma que a gente trabalha, né? E é normal, mas é importante. Silvia, só lembrando uma coisa, que aqui também desmistificando a história de que psicólogo cuida de doido, tá? Isso culturalmente lá atrás, é verdade. Psicólogo, quando você tá
doente, mulher, você procura um ginecologista. Quando você está com problema no coração, você procura um cardiologista. Quando você quer aprender a questão da parte pedagógica, você procura a escola e o professor. Quando você precisa de auxílio no sentido psicológico e emocional, temos profissionais de excelência. Então, bora parar com essa história de que eu só vou procurar psicólogo quando eu estou com problema. Não, o psicólogo, e quando ele é direcionado para os centros de atendimento, quando as nossas crianças são direcionadas. E outra coisa, psicólogo não é santo e não faz milagre. E não é Deus. E a gente tem ele só pode. Ele só pode ajudar o seu filho, a sua filha, se você tiver interligado a ele. Porque ele sai daquele atendimento de 1 hora, ele volta para casa 24, 23 horas. Então você tem que fazer a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sente dificuldade na hora dos encaminhamentos aos responsáveis para levar nossas crianças e nossos adolescentes vítimas de abuso, de maus tratos, de tudo, e eles não levam. É frescura, como eles falam, né? Muita gente fala, é frescura, quer chamar atenção, né? Quer que chame atenção. E daí, se a criança quer chamar atenção? Presta atenção na tua criança. Eu exploro ela mesmo. Né? Mesmo. Me tira dela, que ela nem me explora. Eu ainda exploro mais ela do que ela me explora. Né? Mas eu vou começar a explorar ela porque ela tá devendo lá em Santana, sabe? Vou colocar aqui, vou falar toda hora. Tá com a ficha suja lá. Gente, então assim, a gente tá chegando ao final, né? Agradeço aqui mais uma vez a minha amiga Elô, que é uma pessoa assim, uma psicóloga assim que eu tiro chapéu, eu tiro roupa, eu faço nudes, faço tudo que vocês quiserem por causa dessas mulheres aqui. Então assim, olha, ela vai querer me sujar depois com vocês. Não acreditem em nada que ela fale. Ela deve estar com alguma coisa, algum namoradinho dela que eu roubei quando ela era mais nova. Mentira, a gente nunca teve isso. Gente, a gente nunca disputou. Já está finalizando, né? Já, a gente nunca disputou. Então, assim, agradeço de coração. Elô, queria que você fizesse, minha amiga, suas considerações finais, deixasse seu recado, né, para que as pessoas possam abrir mais aí a mente em relação a isso. Eu sei que é um tema muito importante para você, que mexe muito com você, e assim, por isso que eu fiz questão de estar aqui com você nesse momento, né, para que você pudesse falar a respeito. Eu só quero agradecer, né, o convite, e assim dizer, esse tema realmente mexe muito comigo, porque eu atendo todos os públicos, mas meu público-alvo é criança e adolescente, e o acolhimento com eles, e assim, quando eu bato muito na educação, porque a gente, como pai, como mãe, às vezes a gente pensa de super proteger, mas a gente não vai estar sempre com o nosso filho, a gente não vai estar sempre com a nossa criança, então a gente precisa ensinar para que ele consiga se proteger de alguma forma. Então, tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode orientar os pais a fazer para perceber no tema que a gente está falando hoje, que é o abuso e exploração sexual das crianças. E o que eu peço, né, que a gente estude, que a gente tenha conhecimento, que a gente fale com coração, que a gente fale a realidade, não burlar, tem que desmistificar esses temas, porque só assim a gente vai mudar, como a Welma falou, no Brasil é assim, mas a gente, se tu muda o contexto de uma criança, essa família vai mudar o contexto de outra. Então isso é um trabalho de formiguinha realmente, e que a gente não desista, sabe, que a gente não desista em falar e orientar realmente pais e as crianças. E gratidão por tudo. Eu brinquei aqui muitas vezes para descontrair, né? Mas esse é um tema muito importante, realmente, que mexe muito com a gente, não só como mãe, mas como psicólogas também, a Welma como conselheira e como pedagoga. Então, assim, é um tema muito importante que a gente sempre tem que estar falando, gente, sempre. Parar com esse negócio de que a gente não pode falar sobre isso, que tem que tabu sobre isso. Não, a gente tem que falar tudo com as nossas crianças a respeito da sexualidade, das partes, né, genitais, entre outras coisas. E agradecendo aqui, né, a minha comadre que está devendo lá em Santana, para a filhada dela, a Welma, que é uma pessoa assim que ela vai ter que morar em Santana. Ela mora perto, mais ou menos, né? Não demora muito para chegar lá em Santana, mas ela está devendo. Assim, é uma pessoa que eu admiro muito.
Ela vai dizer, ela vai me matar depois, gente. Gente, se eu não aparecer amanhã, você já sabe, foi ela. Pode registrar o BO. Mas é uma pessoa, assim, que eu tenho muita admiração. A Welma, a gente cresceu juntas, né? A gente cresceu juntas, a gente começou a namorar juntas, mas claro que namorados diferentes. Mas ali, a gente... Ela vai dizer assim, meio, ela trouxe isso aqui só me passar vergonha. Não, não foi. É porque ela tá me devendo de anos. É verdade, isso é saudade. É, saudade mesmo. Então, assim, é uma pessoa assim que eu, né, sempre me dei bem com ela. Então, assim, apesar das nossas brigas, quando mais nova, que a gente ficava de mal, cortar aqui. Mas no outro dia a gente voltava a se falar. Mas a Welma, assim, é minha irmã realmente, né? Minha irmã que não é de sangue, mas é de coração, é de alma, de espírito, de tudo. E eu fico muito orgulhosa de ver o trabalho que a Welma faz em frente ao Conselho Tutelar. Acompanhei todo o processo dela, de pedagoga, de conselheira tutelar, o tanto que ela se esforçou. Aí teve a primeira, ela não conseguiu, aí não desistiu, na outra conseguiu e já está no segundo, né, mana? Então, assim, é um trabalho muito grandioso, é um trabalho que é feito, assim como nós da psicologia, é feito com muito amor, com muito carinho, porque, como vocês puderam ver, não tem todo aquele amparato, né? Então, assim, às vezes as pessoas se acomodam e a Welma, ela não se acomoda, ela vai atrás, né? Ela persiste, ela cobra, né? Como ela disse, ela dá a cara a tapa ali. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, mana, tá? De ver onde você chegou, de ver aí o caminho que você traçou, a família maravilhosa que você formou com o meu amigo Adriano, né? Que é também uma pessoa muito querida da minha família, que a gente se conhece há anos também. Coisas do destino, né? Não vou contar a história da Welma aqui, não. Não vou entregar ela. Então, assim, formou uma família maravilhosa. Quem acompanha a Welma sabe aí, né? De como foi feita essa família. Que Deus abençoou ela. Então, assim, mana, Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por ter aceitado, por ter vindo aqui compartilhar o teu dia a dia, de forma você trabalha, a tua experiência realmente. Porque, como eu te falei, a gente sabe como psicólogos, né? Mas a gente não sabe a vivência do teu dia a dia, de como é. E realmente pode ser diferente da nossa vivência, né? Porque a gente sabe aquilo que as pessoas trazem pra gente, aquilo que os pais trazem, aquilo que as crianças trazem. Então, assim, o teu olhar realmente pode ser diferente do nosso, né? Porque ali tu tá na prática, né? Então a gente a vivência é trazida até nós. Então, assim, é um trabalho muito bonito realmente do Conselho Tutelar, e ainda mais da forma que você trabalha, né? Com muito amor. Então, assim, eu te agradeço, muito obrigado por ter aceitado. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo, né, nesse momento, tá? Eu também te amo e desejo muita sorte para você, tá? E que venham mais e mais aí anos de conselheira tutelar. Não sei se pode, né? Não sei se tem, pode, né? Então, gente, eu posso dizer uma coisa, ela vai caducar nesse negócio aí. Eu queria, primeiramente, assim, parabenizar a instituição Ijoma, né? E como a gente está nessa rasgação de seda, né? Eu agradecer, Elô, assim, a vocês todos, aqui aos meninos dos bastidores, e principalmente a Silvia pelo convite, porque pela exposição toda que ela já fez, né? Da nossa infância, que eu não vou contar, que eu estou quase morrendo aqui. Se tivesse um buraco eu entrava, mas tudo bem. Por isso que eu fiquei calada. Então, assim, tenho muito orgulho da mulher que você é e de tudo que tu sabe que eu te amo, sou tua fã. E agora, principalmente, quando eu falei até pra vir, eu tive que me trocar, porque pra ficar mais ou menos parecia. Quando ela falou que vinha Elô, eu digo, não, mano, tu tem que dar uma arrumada aqui, porque pra organizar, pra pelo menos ficar mais ou menos igual elas, né? E aqui, ó, só mulher bonita, eu disse, peraí, deixa eu ajeitar a cara, mas pelo menos pra isso. Então, assim, dizer pra ti, Silvia, pra Elô, pra vocês que são da área da psicologia, que vocês realmente são essenciais. A minha prática, ela é diferente da de vocês, porque, como diz, vem a você, como vem para mim também, só que a gente já tem um outro contexto, né? A gente já é parte policial, vai com a polícia, vai com o judiciário, vai com o Ministério Público, vai com contexto para poder atender a nossa vítima. E quando tu me convidaste,
Nossa, eu me senti muito honrada. Ver minha amiga, minha irmã, já tendo um programa, já tendo tudo isso. Eu fico acompanhando, eu vou na like, eu sou fã mesmo dela. E dizer a vocês, assim, que a gente falar de abuso, de exploração, falar de maus tratos, falar também de fortalecimento de vínculo, falar de família, eu acho que é isso que a gente tem que não deixar passar em branco. A gente tem que conversar sobre, a gente tem que falar com a nossa criança. Eu falo que para eu me tornar conselheira, eu entendia que através da educação, do magistério na época, da educação da área pedagógica, eu iria poder ajudar e fazer um diferencial na parte educacional. Só que dentro desse diagnóstico, dentro da escola, Silvia, eu entendi que eu tinha minhas vítimas ali. E foi daí que eu procurei o conselho. Um caminho para poder ajudar de uma forma mais diferente. E te dizer que todo o apoio, todo o esclarecimento das nossas atribuições e competências fazem a diferença na sociedade. Eu quero aqui dizer aos nossos 90 conselheiros do meu estado que nós estamos juntos. A dor de vocês é a minha. Nós vamos brigar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Ninguém está para brincar. Nenhum profissional da área da rede de proteção está para brincar. Os comprometidos, os responsáveis. Porque nós precisamos aqui não banalizar as coisas. Não deixar com que isso fique no dia a dia, no esquecimento. De cada 10, 7 na delegacia são de abuso. E eu reafirmo. Só sabe falar sobre o sentimento da vítima e conhecer quem foi estuprado. Quem não foi, a gente tem a teoria. A prática é deles. Então a gente tem que, da melhor forma, através desses profissionais, da gente, da justiça, dizer para eles que eles vão poder viver de alguma forma seguros, saudáveis e que vão poder viver a vida deles, mas trabalhando esse trauma, falando sobre esse trauma e cuidando dessa ferida. Porque a cicatriz está lá, ela não sai. E ninguém faz ela esquecer. Ninguém. Tá? E que vocês tenham a oportunidade, sim, de ser feliz. E vocês vão ser. Porque Deus ele é maior que tudo. Então, Ele vai fazer isso. Tá? E agradecer, muito obrigado. Um abraço a todos os conselheiros, a nossas equipes que estão lá dentro. E, Silvia, te amo. Elô, obrigado, amor, de coração. Aos meninos dali de trás que só ficam se espocando de tudo que a Silvia fala. E a gente tem aqui uma plateia, né? Que é a psicóloga Neiva Valadares. Palmas para Neiva, que hoje ela está como assessora externa dos meninos, do André e do Renato. Nunca mais eu volto. Bom, gente, para finalizar, eu queria agradecer você, Neiva. Eu falando o nome da Neiva lá atrás, olha, você, Elma e Lô, que contribuíram para esse diálogo, para essa prosa que a gente teve hoje, trouxeram o conhecimento da prática, o conhecimento da teoria, e juntamente a gente juntando, né, a gente pode entrar para entender melhor do que se trata essa situação que se retrata a maio e os 365 dias do ano. Bom, gente, o que eu tenho a dizer é que a gente olhe com mais amor as nossas crianças, né? Que a gente protejam elas, porque elas precisam e elas merecem ser crianças, né? Elas merecem viver a infância e não ser violadas, porque isso é um crime, isso tem que ser denunciado. A gente não tem que passar a mão no agressor, a gente tem que ter consciência que aquele agressor, ele feriu uma criança. E eu queria agradecer, né, a participação das pessoas na live, a nossa plateia, os nossos ajudantes, que são muito essenciais, e dizer que procurem profissionais capacitados, procurem pessoas que estejam como a Elma aqui, que está lá diariamente lutando pelos direitos de nossas crianças, e que a gente tem que proteger, gente, porque elas precisam ser protegidas. E para encerrar, eu vou deixar o Pix aqui do Ijoma, né? Quem quiser contribuir com qualquer quantia, ajudem, por favor. Que é uma instituição maravilhosa, que está todo dia aqui prestando serviços à comunidade, né?
Isso, passem um Pix. Vamos ver lá se a minha vestinha está funcionando. 119 382 5 zerinhos 106. Eu não consegui anotar. Repita, por favor. Vamos lá. 119 382 5 zerinhos 106. Me senti a própria garota da Mapacap. Então, para encerrar, muito obrigado e tenha um bom dia, gente. Bom dia a todos. Isso, se protejam. Fiquem em casa, se for possível. Beijo no coração de vocês. Até quinta.